Os rios que cortam a capital transbordaram, foram centenas de pontos de alagamentos e, num efeito em cadeia, a cidade foi parando. Os rios que cortam a capital transbordaram, Pode dizer que esses rios têm memória. Eles estão aqui há muito mais tempo de todos nós. Eles viram a cidade chegar. A novidade não são os rios, a novidade é a cidade. Aqui é onde essa realidade é desaparecida, ela é roubada, ela é engolida. Enterramos esses rios vivos. E não se faz isso, gente. Quando se fala em enterro, em soterramento, esse é o destino do que morreu. E a gente foi enganado. Os rios não morreram, eles seguem, podem estar doentes, podem estar maltratados, esquecidos, fracos. E o destino da coisa doente é o tratamento, é o cuidado. Vamos ter a chance de poder ver esse rio aberto? Eu espero que sim. Enquanto impulso vem de tudo ao seu redor, seu redor. Pense tudo quando pode ser melhor, ser melhor. Caminhoneiro dentro do caminhão e lá atrás tem um carro com gente dentro. Voltando aqui na operação, essa é a entrada do nosso centro de serviço. Quando a gente já estava previsto para chuva forte, a gente já, tipo assim, se fosse antes de começar a previsão da chuva, a gente já tinha que se programar, né? Porque como a gente morava no meio quase em cima do rio, se a gente estivesse fora, a gente já tinha que ir para dentro de casa, programar as coisas antes de encher, porque depois que enchia, a gente não conseguia mais sair. Porque como subia muito, a gente ficava preocupada, né? Se saísse, a gente ia junto com a água. E se a gente estivesse fora, a preocupação é, tipo, se enchesse demais ou levasse a casa com as coisas tudo junto, a gente perder tudo. A prefeitura não ajuda a gente, nem vem aqui. A você mandar um colchãozinho, uma coberta que não serve nem para os cachorros dormir. A gente não tem médico no posto, não tem um de pirona. Eles vão limpar rio? Se eles não têm nada nem para a nossa saúde, vai limpar o rio. Como é a gente conviver com a poluição dos rios, com um trânsito de 400 quilômetros em qualquer horário na cidade de São Paulo e achar que isso é normal, achar que sempre foi assim. Conviver com a temperatura aumentando, né, com os efeitos das mudanças do clima batendo na nossa porta e achando que não chegou ainda. Olha a situação da rua, olha o córrego como que tá. Agora eu queria saber, cadê o subprefeito, cadê o vereador que veio fazer propaganda aqui no Vista Alegre? Eu vim saber que ele era o prefeito de São Paulo e conhecer ele agora em agosto, setembro, quando começou as eleições, que aí eu vi ele aparecer na televisão. E do mais, nada. E as pessoas com poder de decisão, pessoas que têm conhecimento e não fazem nada, esses são os cínicos, né? Esses são perigosos. Pessoas que fecham os olhos, te fazem esquecer, te fazem mudar de assunto para seguirem o seu movimento de ocupação, de destruição, né? Antes da colonização, os rios de São Paulo eram fonte de vida para os povos indígenas, usado para pesca, transporte e rituais. Com a fundação da cidade em 1554, às margens do Tamanduateí, os rios continuaram essenciais para o abastecimento e para a agricultura. Mas o crescimento urbano entre 1940 e 1970 mudou esse cenário. O Tietê e o Pinheiros foram retificados para dar lugar às marginais, e muitos córregos foram canalizados para abrir espaço à cidade. Com isso, vieram as consequências: poluição, drenagem comprometida e enchentes cada vez mais frequentes. Hoje, São Paulo vive o impacto dessa transformação, lutando para sobreviver em meio ao concreto. Para manter viva a cidade de São Paulo, os rios e os córregos precisam de proteção. E essa proteção vem do Cinturão Verde.
Uma vasta área da Mata Atlântica que circunda a região metropolitana foi criada para preservar as bacias hidrográficas, a biodiversidade e o clima, e também para conter a expansão urbana desordenada. A vegetação nativa dessas áreas age como uma esponja, captando a água da chuva e alimentando as nascentes de forma constante. Sem ela, as nascentes poderiam secar, e a água que chega à cidade diminuiria em quantidade e qualidade. O cinturão verde ajuda a regular o ciclo de água, liberando-a de forma gradual, especialmente em tempos de seca. Durante as chuvas intensas, sua vegetação absorve o excesso, evitando que esse volume excessivo de água corra para os rios e cause as enchentes. E além de proteger a cidade, ele também abriga as principais bacias hidrográficas, como as represas do Guarapiranga e Billings, essenciais para o abastecimento de milhões de pessoas em São Paulo. Aqui tem uma nascente dá nome a esses rios. Nominalizar esses rios é fundamental. Não esquecer, para não apagar também. Para não apagar. Enterramos esses rios vivos. E não se faz isso, gente. Quando se fala em enterro, em soterramento, esse é o destino do que morreu. E a gente foi enganado. Os rios não morreram, eles seguem, podem estar doentes, podem estar maltratados, esquecidos, fracos. E o destino da coisa doente é o tratamento, é o cuidado, é o socorro. Além disso, a escassez hídrica se agrava, afetando a agricultura e gerando insegurança alimentar. A competição por água escassa pode causar conflitos, e a alteração dos padrões de chuva complica a gestão hídrica. A preservação dos rios é, portanto, essencial para a sustentabilidade do planeta. Questão de crise hídrica é o fato que a gente vai começar a viver mais frequente daqui a uns tempos, né? Por conta que a gente está tendo um processo de chuvas, ele está desregular. Então, não era como antes, né? A gente tinha índices de chuva constante por mais períodos. Agora a gente tem índice de chuva muito alto, grande, né? Índice de chuva caindo em pouco tempo, o que vai provocar enchentes e não vai ter o abastecimento, no caso de lençol freático, que forma nascente e que vai alimentar reservatórios para abastecimento. Ou seja, pessoas vão ser afetadas por conta da condição irregular das chuvas que nós temos aqui, né? Então, uma coisa que a gente sempre diz, é importante a chuva em cabeceira, em formação de nascentes e rios, porque é aqui onde vai alimentar todo o setor de reservatórios e barragens para abastecimento público. Então, não adianta chover 100 milímetros em um dia, em poucas horas, na cidade de São Paulo, que a gente sabe que vai afetar, vai causar calamidade pública lá, né? Afetar pessoas, e aqui a gente vai não ter chuvas, né? Então não é onde está regulando esse sistema. A mudança de rotas dos rios pode aumentar o risco de enchentes. Quando o rio desvia seu curso, o escoamento de água em áreas próximas é alterado, levando a um acúmulo repentino das regiões não preparadas. Isso pode bloquear sistemas naturais de drenagem, causando inundações em locais que antes eram seguros. Além disso, a perda de zonas de retenção como pântanos torna as comunidades mais vulneráveis a inundações inesperadas, danificando propriedades e infraestrutura. Essas alterações também podem afetar o padrão de precipitação, complicando ainda mais a gestão das águas. Proteger os rios é essencial para reduzir o risco de enchentes e garantir a segurança das comunidades. Nenhuma ação. Aqui nem repórter vem, não vem nada, não tem nada, não vem nada. O único que passa aí é um helicóptero que passa filmando os bairros tudo, né? Então a gente está acenando, né, dentro da água e simplesmente a gente passa lá na televisão por passar. Poder público é poder nosso. Só que a gente associa o poder público a dar para uma pessoa o direito de tomar todas as decisões. A gente brinca que a área pública deveria ser chamada de área nossa. Elas criam tal, mas elas não sabem. É isso que a comunidade queria? Né? Era desse jeito? Deveria, né? Então eu faço sempre um convite, vão lá. No lugar que vocês estão estruturando, que vocês estão desenhando, procura um espaço, uma coletividade, um espaço, uma associação que tenha um contato já forte com a comunidade para poder apresentar e ver o que eles acham, o que pode ser modificado. Enche direto. Tem as ruas ali, ó, que é a Fruta de Guariba, Salvador Mota. Só chover já enche. Foi 6 anos naquela tormenta, chovia,
ficava preocupada. Ah, tá dentro, meu Deus, balançava com um córrego muito forte. Fora que eu já vi muitos os barracos indo embora. Quando eu saí de lá, faltava pouco para ceder o chão, porque já não tinha mais barro, a água já tinha levado tudo. A falta de um planejamento e gestão integrada dos recursos hídricos agrava esses problemas, tornando a cidade vulnerável a enchentes. É urgente implementar medidas de prevenção e recuperação para proteger os rios de São Paulo. A poluição dos rios, causada por esgoto e lixo, compromete a saúde dos ecossistemas. A mobilização comunitária é vital para a proteção dos rios. Comunidades unidas aumentam a conscientização sobre a importância dos recursos hídricos e os impactos da poluição. Organizando limpezas e atividades educativas, promovem um senso de responsabilidade coletiva e pressionam autoridades por políticas de proteção. Essa participação garante ações sustentáveis que atendem às necessidades locais, empoderando os cidadãos a influenciar decisões que afetam seu ambiente. Aqui no Jaraguá, praticamente qualquer lugar que você cava um buraco, tem uma nascente, tem uma água, né? A gente mesmo aqui na Morada, a gente tem o Rio das Antas, que quando a gente começou a construção da trilha pelas águas, em contato com moradores antigos, a gente soube do nome do rio, né? Então, eu sabia da existência do rio, mas não sabia do nome dele. Então, conversando com moradores antigos, a gente teve essa informação. Com a preservação do rio, colocando para que as pessoas possam ter acesso a esse rio, né? Ao som, ao barulho da água, né? Que é incrível. Então a gente iniciou esse projeto e já tem mais de um ano agora, né? E aí a gente tem mais esse que é o Mutirão pelas Águas, onde a gente tenta fazer um trabalho de mobilização com a comunidade. É difícil mobilizar pessoas, não é fácil, né? Mobilizar pessoas no território, sem recurso e tudo mais, mas a gente vem fazendo isso aos poucos. Rios restaurados com leitos e margens naturais absorvem e direcionam a água da chuva de forma eficiente, reduzindo o risco de enchentes. Com margens vegetadas, a água é absorvida pelo solo, diminuindo o escoamento superficial e evitando transbordamentos nas áreas urbanas. A restauração valoriza as áreas ao redor, impulsionando o ecoturismo, atraindo novos moradores e negócios, gerando renda e empregos e áreas de lazer que elevam a saúde. Rios e vegetação ajudam a regular a temperatura e a umidade do ar, combatendo as ilhas de calor urbanas e melhorando a qualidade do ar ao capturar carbono e filtrar poluentes. A gente quer o bem-estar do cidadão que vive nas cidades, do cidadão, da cidadã, e para isso a gente precisa ter uma relação diferente com o ambiente natural. Então, mais do que preservar os rios, do que proteger as matas, do que proteger o meio ambiente, a gente quer trabalhar pela proteção de quem vive nessas cidades. Exatamente como a gente imagina, transformar a cidade fazendo isso. Tirando esses rios do subterrâneo, né, do enterramento, para ele poder conviver ao lado das ruas e avenidas. Né? Os rios falam. Você está ouvindo ou apenas ignorando seu chamado? Você já parou para pensar como será o mundo quando a água não for mais só questão de abrir a torneira? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Isso aqui também não é pouca coisa.